Preço do Bitcoin a 70,3 mil dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Em reais, então, 365 mil reais e bastante volatilidade, o que é relativamente normal em períodos de bear market. E antes de começar com algumas notícias interessantes que eu separei aqui para vocês, eu gostaria de fazer 3 considerações sobre o momento atual do Bitcoin. Primeira consideração é que os ciclos de 4 anos continuam se repetindo. Para quem não sabe, o Bitcoin ele segue ciclos de 4 anos, não necessariamente esses padrões vão continuar se repetindo, mas é o que vem acontecendo até o momento. Tivemos aí uma máxima histórica em 2013, depois 2017, depois 21, depois 25. Sempre 4 anos depois temos uma máxima histórica e depois aí dessa máxima histórica, geralmente temos um período de bear market com correções de mais de 70 ou 80% em dólar e o preço demora a voltar ao seu patamar anterior. Então, por que é importante saber que esses ciclos existem? Não necessariamente eles vão acontecer, né? Nós não temos bola de cristal e o disclaimer que sempre fazemos aqui é que isso não é uma dica de investimentos, mas o fato é que é importante conhecer o padrão de comportamento do Bitcoin na história para ter uma ideia do que pode acontecer e do que já aconteceu no passado. Então, por exemplo, no último ciclo tivemos mais 70% de queda em 12 meses. No ciclo de 2017 tivemos mais de 80% de queda em 12 meses. E depois demorou mais alguns anos para o preço do Bitcoin voltar aos patamares, ao patamar de máxima histórica, né? Então, pense se você está preparado para tanta volatilidade. Preço caindo 70%, 80% e depois alguns anos para recuperar as máximas, né? No caso aqui, vamos pegar 2017, de dezembro de 2017 até dezembro de 2020, aqui, então, que foi o tempo, né, 3 anos ali mais ou menos, que demorou para o preço do Bitcoin voltar ao patamar de preço anterior. Então, primeiro ponto, os ciclos estão se repetindo. Segundo ponto, a questão das quedas do Bitcoin, né, analise aí o que já aconteceu para verificar se você está preparado para passar por esse período. E terceiro ponto, talvez mais importante, que vale até para qualquer ativo. Quem comprou ativos e teve paciência, bons ativos e principalmente por preços baixos, esperou no longo prazo, teve sucesso. Isso é muito válido para o Bitcoin. É claro, né, não é uma dica de investimentos, a gente cansa de repetir isso aqui, mas é necessário. Mas quando a gente fala de bons ativos com fundamentos inalterados, se o preço cai, é até melhor, né? A promoção 2 por 1. Então, se você gostava do Bitcoin a 120 e poucos mil dólares, você provavelmente vai gostar do Bitcoin na promoção 2 por 1, compre um, leve 2, Bitcoin a 60 e poucos mil dólares. Isso vale para bons ativos de uma maneira geral. A famosa armadilha das sardinhas é comprar quando o ativo está em alta, todo mundo está falando sobre o tema, e vender na baixa, no medo, no entusiasmo, no sentimento. Então, cuidado para não cair nessa armadilha. E algo que tem muito a ver com isso é o Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, que está em 9, ou seja, abaixo aí de 10, o que é muito raro. Certo? Eu acompanho o preço do Bitcoin há algum tempo e não me lembro de um patamar tão baixo para o Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância no mercado, que chegou em 5. É realmente muito baixo isso. É algo muito atípico, então muito medo no mercado, mesmo com uma queda aí menor do que das últimas vezes, né? A gente teve uma queda de um pouco mais de 40%, né? Menor do que nas últimas vezes, onde a gente teve quedas de mais de 40, de mais 70, 80% em dólar. Então, o pessoal está com muito medo e muitas pessoas estão vendendo no medo, certo? Então, cuidado para não cair na armadilha das sardinhas e cuidado também com a volatilidade. Nesse momento, o preço do Bitcoin se torna muito volátil, então períodos de queda acentuada, períodos de bear market e períodos de hipervalorização, a gente tem muita volatilidade. Então cuidado para não ser liquidado em posições alavancadas, que é algo bastante comum, que é algo que a gente vem observando nos últimos dias com bilhões de dólares liquidados em posições alavancadas de Bitcoin. E antes de eu passar para o post que eu trouxe aqui para vocês, aqueles disclaimers clássicos aqui do canal. Então, se você tem mais de 100 mil reais em patrimônio, quer uma assessoria exclusiva para tirar dúvidas sobre investimentos, sobre mercado financeiro, alocação de capital, me mande uma mensagem com o seu nome
e WhatsApp no X ou no Twitter, que entraremos em contato e você receberá essa assessoria com um profissional certificado. E também vou deixar aqui o link do WhatsApp, que é um canal de WhatsApp que eu criei faz pouco tempo e tem ideias bem legais aí para interagir mais com vocês. É um conteúdo mais exclusivo e diferente aí do que a gente tem em outras redes sociais. Vou deixar o link do canal no WhatsApp, caso vocês tenham interesse. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no post do Felipe De Martini, abre aspas. Elon Musk diz que no mundo de IA e robôs, moeda convencional só atrapalha e que apenas energia vai importar. Ele literalmente descreveu o Bitcoin, o único dinheiro do mundo lastreado em prova de trabalho energético. Isso me lembrou dessa declaração aqui do Henry Ford, que previu o Bitcoin há 103 anos. Então, notícia aqui do portal do Bitcoin, onde eles mencionam aqui que o empresário Henry Ford acreditava que o valor da moeda poderia ser vinculado à produção de energia, criando um padrão energético como atualmente funciona o Bitcoin. E aqui a notícia no jornal, certo? Falando exatamente sobre o assunto. Então é interessante como, de fato, o Bitcoin é uma moeda que envolve energia, que é antifrágil, que é escassa e que tem várias características que já foram aí pensadas anteriormente, está emergindo agora e está ganhando cada vez mais espaço. Eu já mencionei várias vezes a citação do Hayek sobre um dinheiro descentralizado, do Milton Friedman também, que, entre aspas, previu algo parecido com o Bitcoin, ou seja, vários economistas e empresários perceberam, melhor dizendo, ao longo do tempo, que as moedas fiduciárias tinham um grande problema, que as moedas de papel, moedas que dependiam de políticos e burocratas tinham um problema e que conforme a tecnologia fosse avançando, nós poderíamos ter algo melhor, certo? Então hoje em dia isso fica cada vez mais claro quando a gente observa a perda de poder de compra das moedas fiduciárias, dólar mais de 97% desde a criação do Federal Reserve em 1913, real mais de 85% desde 1994, plano real. Então os moedas fiduciários estão lentamente colapsando e a dívida vem aumentando. Nos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares. Para quem acompanha o canal aí, já sabe, eu menciono essas informações com bastante frequência porque eu acho que são as informações mais importantes da economia global hoje. E não à toa, alternativas estão surgindo. A gente viu a disparada nos metais, com o ouro, por exemplo, sendo cotado acima de 5 mil dólares. Então o Bitcoin, ele se propõe, né, é uma das formas de chamar o Bitcoin, potencialmente o ouro digital, mas ainda falta muito para chegar próximo do ouro, pelo menos em termos de valor de mercado. E é interessante observar essa adoção do Bitcoin ao longo do tempo. E para vocês lembrarem o quão cedo nós podemos estar, eu quero mostrar novamente esse gráfico que eu acho muito interessante, né? Que é a adoção do Bitcoin desde 2015 comparada com a adoção da internet desde 1990. Ou seja, podemos comparar o Bitcoin hoje com a internet dos anos 2000. Para você ter noção, o IPO da Google foi apenas em 2004, ou seja, podemos estar ainda muito no início desse processo de adoção do Bitcoin. Então observe como o Bitcoin está sendo adotado ainda mais rápido do que a internet, o que é surpreendente, porque a internet realmente mudou o mundo. E hoje em dia nós estamos vendo o Bitcoin crescendo cada vez mais e ganhando cada vez mais visibilidade. E novamente, né, se a gente comparar o Bitcoin de hoje com a internet nos anos 2000, o Google nem existia. Então, para vocês terem uma ideia de quão cedo podemos estar nessa corrida ao ouro digital que pode ser o Bitcoin. Então, dito tudo isso, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários sobre o ciclo atual. Será que o bear market ainda vai durar mais tempo? Ou será que teremos aí um mini bear market, uma continuação do bull market com novas máximas ainda em 2026? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, cliquem no se inscrevam no canal e principalmente considerem fazer parte da área de membros, apoiar financeiramente o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês muito em breve ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.